Bom, eu falo que eu tenho uma coisa que talvez foi marcante para a minha vida, né? É porque eu sou sobrinho de uma rainha, né? E tenho muito orgulho disso. E quando eu fui para a escola aos 7 anos, pela primeira vez, no meu primeiro dia de aula, né, a professora nos recebeu na biblioteca, nos sentou no chão, abriu o livro As Mais Belas Histórias, da Dona Lúcia Casasantos, e começou a ler. Era uma vez num lugar muito distante, havia um rei, uma rainha, coisa e luz, e continuou. Eu levantei a mão e falei, professora, eu tenho uma tia que é rainha. Ela falou assim, fica quieto, meu filho, essa é a história da carochinha, fica quietinho, presta atenção na história. E continuou a história dela. Cada vez que ela falava em rainhas e lá na história, eu levantava a mão, né? Lá pela terceira vez que eu levantei a mão e falei que eu tinha uma tia que era rainha, ela ficou brava. Menino, isso não existe, isso é de mentirinha. No final da aula, eu fui levado para a sala da diretora. E a diretora me passou logo um sabão. Que é isso, menino? Presta atenção, você quer ir embora dessa escola? Quer ser expulso? Quer que chame sua mãe? Essa tia, ela foi rainha perpétua do Congado. Né? E durante 3 meses, de agosto a outubro, todos os domingos, os ternos de Congado, catopês, caboclinhos, marujos, vilões, iam à casa dela, e ela saía, né, com um manto vermelho, a coroa, um cetro, debaixo de uma sombrinha, né, bonita, da ombrela, e saía para os festejos no Nossa Senhora do Rosário. Eu fui professor, né, minha vida, quer dizer, eu fiz história, fiz antropologia e tal, e fui dar aula. E aí eu me dei conta, né, em um determinado momento da convivência com essas realidades, com tudo, né, que eu não queria ser mais professor, mas que eu precisava ser educador. E eu comecei a falar sobre isso. E meus companheiros de universidade achavam que era a mesma coisa. Eu falava, não é, é diferente, entendeu? Porque o professor é aquele que ensina, né? E o educador é aquele que aprende. Mais do que ensinar, ele aprende, porque ele só consegue ensinar o que ele aprendeu. Será que é possível, é preciso escola para fazer educação? Ou é possível fazer uma educação, por exemplo, debaixo do pé de manga, né? E eu fui trabalhar em Curvelo, Minas Gerais, e dali que nós começamos a experiência de aprender a fazer uma escola debaixo do pé de manga. E eu acho que é por causa dela que eu segui a trilha que eu estou seguindo, né? Um dia estar correndo o mundo aí, querendo descobrir um pouco de dinastias e realeza nos meninos, nas crianças que, né, não tiveram possibilidade de mostrar, né, a sua realeza nesse país ainda, né? Essa minha área assim, que mudou a minha vida foi realmente trabalhar com conservação de natureza e da biodiversidade, sabe? A perda da biodiversidade no Brasil, a perda da natureza, a devastação que está acontecendo, começou a mexer muito comigo. Mas, ironicamente, eu sou filha de caçador. Papai foi o que eles chamam de Big Game Hunter, sabe? Aquele caçador que caçou mesmo, foi à África 2 vezes, foi à Índia. O responsável pela grande mudança foi o meu marido, quando ele foi coletar os dados do doutorado dele no Pontal do Paranapanema. Então o Pontal para nós é uma escola, porque foi onde tudo começou, é um símbolo. E o mico-leão preto, que foi a espécie que ele estava estudando, que é uma espécie altamente ameaçada, que vive em São Paulo, numa determinada região, porque, coitado, quase todo o habitat dele se foi, mas a gente foi morar lá e foi para mim um choque, achando que eu ia fazer minha mala embora. Mas eu comecei a trabalhar com educação ambiental, percebendo que as pessoas achavam que por que não cortar tudo para fazer uma fazenda de gado, porque isso para mim não serve para nada. Isso me doía profundamente, porque eu sempre tive essa ligação forte com a natureza e tentando passar para as pessoas essa noção de orgulho, sabe? Vocês moram ao lado de uma área que sobreviveu e que é uma das poucas ainda que restam e com várias espécies ameaçadas. E a gente não vai salvar nada se as pessoas não tiverem esse senso de orgulho, de pertencimento, sabe? E de vontade, de empenho
de serem motivadas o suficiente para trabalharem por essa causa. Ficar incomodado, ficar angustiado com alguma situação e querer mudar talvez seja um passo decisivo. Meus irmãos mais velhos não eram muito chegados, não gostavam de escola, não. Meu pai também nunca gostou de escola, meu pai era analfabeto, né? Quem mais gostava de estudar era eu. Aí eu fui alfabetizado com minha irmã. Logo depois que eu terminei o primário, veio uma professora recém-formada de Juazeiro lecionar lá nessa escolinha. Mas não foi minha professora, a gente tinha uma relação, e como ela notou que eu gostava de ler, ela me deu um outro livro, que é uma paixão, foi uma paixão esse livro, né? Que foi Através do Brasil, né? Eu li aquele livro, parece que eu estava viajando, né? Meu sonho era realmente viajar, né? Por aquele mundo, né? Aí quando eu vim para São Paulo, minha irmã casou, meu cunhado era zelador de prédio na Santa Efigênia com a Rua Aurora, aí eu vim para trabalhar com ele. Aí fui trabalhar de porteiro, faxineiro, e aí comecei a estudar. E aí já comprava livro, né? Já era sebeiro, né? Passava dos sebos. Aí quando foi nessa época, em 2001, 2002, deu o estado e falou, vou criar uma biblioteca lá do Paiaiá, que é o povoado, foi o povoado que eu me criei, né? Quando eu tinha uns 13 anos, 12 para 13 anos, eu me rebelei contra toda a cultura japonesa. Eu achava um absurdo aquela hierarquia toda, que você não tivesse como criança nenhuma opinião. Então eu queria saber o porquê do porquê do porquê. E em casa era assim, o porquê é porque eu quero. Aos 14 eu fui morar em Curitiba. Em Curitiba eu tive acesso a toda uma vertente filosófica, hinduísta, budista, Rosa Cruz, e eu tinha amigos com quem eu discutia muita filosofia, e eu lia muito. Eu lia tanto na biblioteca, quanto na livraria, na Guénon, quanto os livros que um amigo meu, que era monge da Vedanta, me emprestava. Desde muito cedo eu sabia que eu queria ser médica. Eu não sei te dizer de onde veio, porque a única referência médica que eu tinha na minha cidade eram coisas muito pequenas e não eram ícones, não eram pessoas que seriam referências. Mas eu sentia que eu deveria ser médica. E eu falava para todo mundo que ia ser médica, ninguém nem entendia por quê, já que não existiam médicos diretamente na minha família, né? Eu fui a primeira. Eu vim para a USP porque eu queria fazer a melhor faculdade do Brasil. Assim como na faculdade, mesmo no internato, que se chama de internato, que você começa a atender os pacientes, eu ficava até o final do dia para conversar com a família, porque eles vinham às vezes às 7 horas da noite, algumas pessoas que trabalhavam. Então eu ficava esperando as famílias dos pacientes virem para eu conversar com eles. E os médicos, os assistentes, falavam assim, você não tem que se envolver, por que você se preocupa com isso? E eu cheguei à conclusão que eu ia me envolver sim. E eu tive a sorte de uma amiga que jogava basquete comigo, ela ter me trazido uma informação que existia uma médica suíça que morava nos Estados Unidos, que tinha escrevido alguns livros sobre a relação com pacientes graves, sobre a morte e morrer. E quando eu li o livro, eu chorava, eu sabia que ali tinha uma verdade e que em volta ninguém estava preparado para lidar com os pacientes graves. Tanto é que os meus assistentes, eles falavam para eu não conversar com os pacientes, nem com as famílias.
e nem contar o que eles tinham. Eu descobri que você pode fazer um trabalho humano onde quer que seja, em qualquer língua, porque o ser humano é o mesmo. As histórias das pessoas são palpáveis, porque é um acervo que ela traz com ela e a partir do qual ela lê o mundo. Então eu entro dentro da história dela para ler o mundo sob a ótica dele ou dela, para tentar ajudar a encontrar os melhores caminhos. Meu nome é Roberto da Silva. Todos os outros dados da minha biografia são o que eu chamo de dados oficiais, porque eu extraí esses dados de processos judiciais, do juizado de menores principalmente. Depois eu reescrevi essa história, né? Mas os pais moravam em São José dos Campos e com a separação do casal, a mãe veio com os 3 filhos para São Paulo em busca de auxílio de um programa de juizado de menores aqui. Então, nós éramos todos pequenos, um bebê de 6 meses, uma de 1 ano, eu por volta de 2 anos, outra de 4 anos. E até que ela fosse atendida pelo juizado de menores, levou uns 4, 5 meses e com isso ela estava vivendo com as crianças na rua. E quando finalmente ela foi atendida pelo juiz de menores, o juiz entendeu que a família estava tão debilitada e a mãe também tão vulnerável que recomendou a internação dela num hospital psiquiátrico na Vila Mariana e o encaminhamento dos 4 filhos para a FEBEM, aqui em São Paulo. Quando as crianças foram apreendidas das mães, a mãe ainda passou a viajar por diversas cidades, diversas unidades da FEBEM, à procura dos filhos. Então, essa idade de 7 anos, eu lembro disso porque foi quando ela me localizou em uma dessas unidades e foi me visitar. Então eu num galpão com umas 150 crianças lá e até então eu nunca tinha tido ideia para que alguém precisava de uma mãe, né? O que eram irmãos, o que era família, porque eu vivia no meio de meninos, eram policiais militares que cuidavam de nós. Então, quando alguém me apresentou essa senhora como minha mãe, eu tomei um susto, né? Aos 17 anos, eu vim trabalhar aqui no centro da cidade, a sede do juizado de menores era aqui, e eu fiquei trabalhando no gabinete do juiz de menores, né? Então, foi a primeira vez que eu saí para as ruas, mas um pouco tempo eu fui mandado embora da FEBEM, eu já estava com 17 anos, e aí eu passei a morar nas ruas aqui. Aqui é onde se dava a vida, os pequenos furtos, a droga, os amores, os romances, tudo aconteciam por aqui, né? Mas depois eu já estava com quase 19 anos, aí não tinha mais como passar por adulto, aí me mandaram pela primeira vez para a casa de detenção. Eu acabei encontrando lá quase todos os meninos que haviam sido criados comigo na FEBEM e entrado como bebês ainda, eu acabei por encontrar dentro da prisão, né? Então, isso me deu a certeza de que todos nós tínhamos uma história em comum e que se alguma coisa havia dado errado em nossas vidas, não era só por responsabilidade nossa. E o meu trabalho consistiu em investigar exatamente isso. O que é que deu errado nas nossas vidas e por obra de quem? Então, aí eu voltei aos arquivos públicos, mas aí já fazendo um mestrado na USP, voltei aos arquivos públicos, arquivo de juizado de menores, que eu conhecia bem, foi lá que eu localizei pela primeira vez um processo que me dizia a respeito, fui aos arquivos do sistema penitenciário e de diversos órgãos, levantar as informações a meu respeito, saber quem era meu pai, quem era minha mãe, quem eram meus irmãos, eventualmente por onde eles andavam e de assim por diante. Mas também me interessei muito pela história daqueles outros meninos que eu encontrei dentro da prisão. Ao final, eu tinha, se não reconstituído, porque não era possível mais colocar esses irmãos vivendo junto, mas pelo menos eu tinha localizado 60 grupos de irmãos que foram separados ainda como bebês, quando crianças, quando foram para a FEBEM.
meu primeiro trabalho foi empregada doméstica, né? Comecei a trabalhar numa casa de família. Dessa casa de família eu saí no dia que eu me casei. E lá ele teve assim, um fracasso na vida e passei muita necessidade, até que um dia eu tenho uma irmã de criação que falou comigo, eu te dou um pedaço aqui, você constrói e sai do aluguel. Aí eu fui lutar para conseguir construir esse barraco. Eu comecei a pensar também nas pessoas que moram no bairro, né? Na qualidade de vida também das pessoas que moram no bairro. E aí foi que surgiu o meu trabalho com meninas de Sinhá. Eu passava todo dia para trabalhar, as mulheres saíam do centro de saúde com sacolas de antidepressivo. E eu achava aquilo assim um horror, né? Como uma pessoa toma tanto comprimido num dia. E comecei a brincar com elas. E qual eram as brincadeiras? Nossa brincadeira de infância, que era passanel, que era barra-manteiga, que era chicotinho queimado. Comecei com aquelas brincadeiras com elas. Aí me veio a ideia de formar um grupo para a gente sair brincando de roda nas escolas, nas creches, nas praças, né? Aí eu convidei, né? Fiz a reunião, convidei elas, vamos sim, nós vamos fazer, vamos formar esse grupo.